No primeiro vídeo da aula 1, então, que era dividido em 3 momentos, nós vimos o que diz respeito à clareza e concisão para a construção de um texto de redação oficial e como isso compromete ou facilita o entendimento do texto e a capacitação do leitor para que se possa cumprir aquilo que é exigido por meio do documento oficial, ok? O documento oficial sempre será do relato de um fato, de um parecer ou de uma decisão legal que o documento é porta-voz, transmite, comanda ou avisa, certo? Em linhas gerais, o documento oficial é isso e a sua linguagem tem de ter determinados aspectos e características, que garantam a execução daquilo que o documento porta, comanda, transmite. Perfeito? Nesse segundo momento, agora, nós vamos tentar compreender, de uma maneira um pouco mais ampla, o que é a coesão e qual é o papel da objetividade e impessoalidade no texto da redação oficial. Veja, por mais que a gente não tenha isso tão visível, a coesão textual ela é responsável, a gente não tenha isso tão visível mentalmente, mas o texto é evidente, não é questão nem de ser visível, é o texto. A coesão textual ela é a organização textual, é o que garante o fluxo das ideias, a transmissão dos argumentos, a organização dos argumentos em frases, em parágrafos, a disposição adequada de substantivos, adjetivos e preposições no texto, o uso da pontuação, da virgulação adequada, o uso dos pontos e vírgula, o uso dos travessões, dos parênteses, das chaves, o uso da apóstrofe, inclusive, tá certo? Então, todos os sinais de pontuação, estruturação, organização de um texto, para que as ideias fiquem organizadas e dispostas no texto, para que o leitor compreenda, tudo isso faz parte da coesão textual que organiza o texto e, portanto, organiza as ideias. Então, o uso de pronomes relativos, como o pronome relativo que, o qual, né, ou a qual, as quais, os quais, cujo, cujas, tá certo? O uso dos pronomes e das preposições, por exemplo, em, para, até, a e todas as outras, garantem a organização das frases, a estruturação do pensamento lógico em linguagem, num texto, e vão garantir que o seu texto de redação oficial tenha aquilo que é necessário, organização. Se o texto não estiver organizado de uma maneira adequada a cumprir aquilo que é o entendimento textual adequado, eu vou fazer com que o indivíduo tome uma resolução adequada por meio do documento. Se ele não compreende a organização das ideias ali apresentadas, ele não terá uma resposta organizada para essas ideias, ok? Ou seja, texto organizado, ação organizada. Texto desorganizado, ação desorganizada, caos público, ok? A coesão é fundamento do texto oficial. Entendido isso, entendido que a coesão ela é muito mais gramatical do que se pensa, e a gente vai entrar nisso num próximo vídeo, que vai aprofundar essa ideia da necessidade de organização textual gramatical que a coesão exige, ok? Mas eu quero que você lembre sempre que a coesão ela tem uma relação direta com a gramática, tá? E daí eu vou falar algo que é gramática textual. Tá certo? Muito mais do que a gramática que a gente está acostumado aí de frases, de uso adequado dos termos, de morfologia ou de sintaxe. Essa gramática aqui, ela está muito mais ligada ao que é a organização do texto, e a gente vai falar depois. Não se aflija aí. Bom, entendido isso como ponto fundamental da organização textual para a redação oficial, eu tenho que entender também a necessidade de uma linguagem, de uma abordagem objetiva e impessoal no texto. Veja, vou explicar isso para você, para que você entenda e não se atrapalhe. Quando você relata para o seu vizinho, para a sua vizinha, para o seu amigo, o incidente da sua vida, você utiliza mais pronomes de primeira pessoa, eu, meu, minha, mais adjetivos, mais relatos do que foi agradável ou desagradável no fato. Isso aí é subjetividade. Está centrado no sujeito que fala. Você está transmitindo muito mais as suas impressões diante do fato do que o fato. Você está sendo subjetivo. Agora, quando a linguagem jornalística fala caiu um meteoro na Avenida Central, nesse momento, quando ele relata o fato, ele está sendo objetivo. Ele não está falando se foi bonito o meteoro, se ele foi feio, se foi um desastre, se foi uma grande alegria. Ele não está adjetivando e nem colocando suas impressões. Apenas retrata o objeto,
o assunto. O foco na objetividade é o assunto, tá certo? Não colocarei minhas impressões, não colocarei minhas afinidades ou antipatias com o tema e vou sempre, de uma maneira concisa e clara, me focar naquilo que eu quero apresentar no assunto. Já a impessoalidade, ela é a marca da voz do órgão público na redação oficial. Por mais que eu esteja redigindo em primeira pessoa, eu digo assim, eu declaro para os devidos fins. Esse eu que declara para os devidos fins de uma declaração de uma redação oficial, ele apenas é o porta-voz de uma lei que, segundo estatutos e regras, consegue pronunciar um parecer de lei para uma resolução qualquer, tá certo? Então, a impessoalidade, ela é a garantia que, embora um eu esteja produzindo o texto, ele é apenas o porta-voz das decisões de um órgão público oficial.